Olá pessoal, estou aqui com meu amigo Bruno Carione. A gente vê aqui, claro, vocês já estão vendo, ele é torcedor do Avaí, está aqui com a camisa. Nesse final de semana vamos ter a grande final do Campeonato Catarinense entre o Avaí e a Chapecoense. E nada mais justo, então, essa semana a gente está conversando com um havaiano. Só para vocês terem a ciência, como que terminou a classificação geral do Campeonato Catarinense, a Chapecoense terminou com 39 pontos, o Avaí com 34 pontos, o Criciúma com 31, o Brusque, o quarto colocado, com 29 pontos, o Joinville em quinto colocado com 23 pontos, e o Tubarão, o Inter e o Figueirense, 19 pontos, e os dois rebaixados, Almirante Barroso e Metropolitano, todos os dois com 18 pontos. Houve alguma surpresa nessa classificação geral, Bruno? Carlos, eu acredito que o time que de surpresa aí foi, acredito que o Tubarão ter não sido, que era um grande favorito ao rebaixamento e acabou ainda conseguindo ficar ali na frente de Figueirense, de Internacional de Lages. Essa para mim foi a surpresa. Realmente o Tubarão foi a surpresa do campeonato, surpresa positiva, né? E também o Metropolitano lá sendo o último colocado, também não apresentou um grande futebol assim, e vamos dizer que ficou justo esses dois rebaixamentos, tanto do Barroso quanto do Metropolitano. Mas a gente vai falar sobre os times catarinenses, posterior a gente fala tanto do Avaí quanto da Chapecoense. A gente vai começar com o Joinville, o Joinville que tem uma estreia aí daqui aproximadamente 15 dias, estreia na Série C. O Joinville que há poucos anos atrás, ou 2 anos atrás, estava aí na Série A, teve uma queda forte e hoje vai estar jogando a Série C. Embora no segundo turno do Catarinense ele tenha apresentado uma grande evolução, hoje o Joinville está colhendo frutos aí da má administração, principalmente no ano passado. A gente acompanhou bastante o Joinville, um time catarinense de tantas glórias, né? Um time até considerado novo aqui no nosso estado. Já foi o único time no Brasil que conseguiu 8 vezes ser campeão, mas no momento vai estar jogando a Série C. Gostaria de falar alguma coisa sobre o Joinville? Carlos, acredito que o Joinville deva conseguir a volta por cima aí esse ano. Eu considero ele um dos favoritos para o acesso à Série B do ano que vem. Só lembrando então que já a preparação para a Série C, o Joinville tiveram algumas dispensas, né? O Luiz Menezes, o Bruno Batata, o Lucas Mota e o Diego Viana. Então, a grande surpresa dessa lista, temos o Bruno Batata, que chegou para ser o artilheiro do time, fez alguns jogos, marcou só um gol. Achou justo essa demissão dele ou esse afastamento do Bruno Batata? Ele não rendeu, né? Não rendeu, foi mandado embora. Só lembrando, então, que dia 14 de maio, o Joinville, então, estreia contra o Ipiranga, fora de casa. Inclusive, está rolando uma votação para o Joinville, né? Qual será a camisa de estreia nesse Brasileirão da Série C? Não sei se já chegasse a ver. São 2 uniformes muito bonitos, estão lá na votação. Pode entrar no site aí do Joinville, o torcedor do Jack, e fazer a opção do uniforme. Você já chegou a ver o uniforme do... Não cheguei a ver não, Carlos. Eu vou abrir aqui para ti, depois tu comenta sobre o uniforme do Joinville. O Criciúma, que terminou na 3ª colocação desse catarinense, vai estrear na Série B no dia 13 de maio, vai receber o Santa Cruz e já, claro, como não poderia ser diferente, o foco todo está nesse início da Série B. O foco do Criciúma sempre foi dito que seria o acesso, né? Até fez um bom campeonato catarinense, mas faltou aquele poder de chegada. O Criciúma sempre foi um time muito forte nesse quesito. Esse ano deixou um pouco a desejar, principalmente no sistema defensivo. Era um time que fazia muitos gols, mas tomava muitos gols também, tanto que o saldo deles ficou muito próximo ali ao 0, porque tomava muitos gols. Gostaria de falar alguma coisa para o Criciúma enquanto eu abro aqui o uniforme do Joinville? Então, Carlos, eu achei que, né, a gente entrou no campeonato catarinense aí com um grande favorito, o Chapecoense, né? E o andar do campeonato, no meu ponto de vista, um dos únicos times que poderiam
tentar brigar com o Avaí para disputar a final era justamente o Criciúma, né? Tanto é que eles ganharam do Avaí na ressacada. Então, eu acredito que o Criciúma aí para a Série B também vem forte, está um time mais está apresentando futebol melhor que o do Figueirense, né? E eu considero também que se o Criciúma tiver esse poder de chegada, ele vai conseguir o acesso também para a Série A. O Criciúma tende a fazer um bom campeonato de Série B, já demonstrou isso há alguns anos, e vem se reforçando para esse momento. Tem a contratação do Paulinho, ele que já jogou no Criciúma, quando o Petkovic era o técnico, né? Jogou lá 11 partidas, foi até bem nessas 11 partidas, mas agora aí tem um campeonato todo para mostrar e fazer a grande diferença no Criciúma, que também anunciou hoje a contratação do Eric Flores, já jogou aqui no Avaí, está aí mais um reforço então para o Criciúma. Sobre o zagueiro Iago Maidana, ele que é do São Paulo, as negociações já esfriaram, já teve muito mais próximo de se concretizar, mas no momento o zagueiro está longe aí do sul do estado, longe do Tigre. O Criciúma que também vem anunciando que terá um novo uniforme para a Série B. Eu não gostei muito do uniforme do Criciúma, mas enfim, é o marketing deles, né? Espero que isso traga bons frutos financeiros lá para o time do sul do estado. Nós vamos falar agora do grande rival do Avaí. Nesse momento não é a Chapecoense pela final, é o Figueirense, né? O Figueirense que novamente anunciou mais uma lista de dispensa. Foram 6 jogadores anunciados hoje, começando aí com Marlon, Morassi, Iago, Emel, Ferrugem, Gabriel Esteves, já estão treinando em separados. Ô Bruno, algum desses aí caberia no Avaí? Eu gosto muito do futebol do Hermel. Eu acho que dependendo das condições, ele conseguiria estar entre um reserva de luxo ali, de repente brigando a titularidade. Aí está então o torcedor havaiano, já o torcedor do Figueirense, poucos gostam dele, né? Era um dos preferidos do Goiano, entrava todos os jogos e todos os jogos era uma grande reclamação sobre esse jogador. Mas acho que a lista aqui ainda caberia mais jogadores, mas também foram afastados aqueles que não renderam, tiveram grandes chances. Vou tirar aqui o Gabriel Esteves, que entrou apenas em 2 partidas, faltando 5 minutos para acabar as partidas. Teve poucas chances, mas os demais tiveram grandes chances aí e realmente não mostraram porque veio para o Figueirense, né? Então, esses 6, mais somados do que 6 que já foram afastados, né? Bill, Aquino, Elias e outros tantos aí, já se formam mais de um time. O Figueirense então vem renovando para a Série B. Já são apresentados novos reforços e eu separei 2 aqui porque são 2 reforços extremos, né? Luigi, um jogador jovem do Corinthians, não é conhecido no cenário nacional, e também, diferente dele, o Jorge Henrique, com passagens aí por Corinthians, Botafogo, Internacional. Vamos dizer que será a estrela do Figueirense para essa Série B, não é à toa que foi dada a camisa 10 para ele, né? E quando o torcedor, a gente sempre ouve falar em um grande nome no Figueirense, a gente tanto lembra do Edmundo, quando a gente lembra do Louco Abreu, né? Também são 2 extremos. O Edmundo deu muito certo e o Louco Abreu deu muito errado. É só esperar para saber qual desses o Jorge Henrique será. Claro que todo torcedor espera que seja parecido com o Edmundo e dê muitas glórias ainda para o Figueirense, quem sabe o retorno para o final do ano. Para a Série A, acho muito cedo para a gente fazer essa análise, um Figueirense forte, porque é um time novo. São vários jogadores desconhecidos, o Aquino, que já... o Carlos Zarini, desculpa, ele que já passou para o Figueirense lá nos anos 2000, depois passou no Avaí em 2010, teve grande sucesso nesses clubes da capital, está aí trazendo um novo time, então, para o Figueirense para o início dessa Série B. O Figueirense que está negociando com o Serginho, do Santos, e hoje chegou um Robinho, e estava lá no Atibaia, está treinando, será logo apresentado como um jogador do Figueirense. Você que conhece também o Figueirense quanto com o Avaí, né, são os rivais, a gente sempre conhece e sempre está por dentro das informações.
que tu acha do Figueirense? Como que foi esse campeonato do Figueirense e a expectativa para a Série B? Eu acho que o Figueirense ficou muito abaixo do que poderia ter rendido, né? Tirando os 2 clássicos ali, que é sempre muito difícil ganhar do Figueirense e não conseguimos ganhar. O time do Figueirense, na verdade, esse campeonato catarinense, ele não conseguiu fluir, né? Anderson Aquino não jogou, Bill não estreou. E quando anunciaram a contratação do Bill, daí eu fiquei até meio assim, né? Porque ele passou aqui pelo Ceará, jogou contra o Avaí ano passado e deu algumas questões ali enquanto ele estava entrando, quando ele estava ali aquecendo para entrar. Ele entrou, fez um gol, né? Xingou a torcida. E eu achei até que aqui no Figueirense ele poderia ter emplacado, né? Agora, quanto à Série B, se a gente partir daqui, né, analisando daqui para trás, as projeções não são boas, né? Mas o Figueirense está também, acredito que buscando, já dispensou bastante gente, está trazendo outras contratações, mas vamos ver se consegue chegar até o final da competição bem, né? E a gente pode tirar até pelo Avaí ano passado, né? Quase foi rebaixado do Campeonato Catarinense. Começou um primeiro turno muito mal, e aí do final do primeiro turno em diante foi quando conseguiu a classificação. Certo. Vou fazer aqui umas perguntas sobre o Campeonato Catarinense, né? O que tu achou do Campeonato Catarinense desse ano? Nós estamos partindo aí para essas 2 últimas partidas. Catarinense 2017, foi bom? Olha, difícil, né, de dizer que foi bom, né? Mas eu achei outros campeonatos melhores, porque os times grandes não conseguiram apresentar um bom futebol, né? A Chapecoense, que foi o time mais regular aí no campeonato, mesmo assim no primeiro turno ainda não apresentou bom futebol. Seria, eu acho que um dos destaques aí seria a Chapecoense só. O resto foi todos os times ganham perde outro, né? Então, o que tu achou da arbitragem desse ano no Campeonato Catarinense? A gente tem 2 árbitros FIFA aí, 2 árbitros importantes no cenário nacional, né? Que é o Weber e o Sandro Merahit. O que tu achou da arbitragem catarinense nesse ano? Dos jogos que eu acompanhei, eu vi alguns erros, né? Alguns erros de arbitragem. Eu acredito que se fosse para dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 5, né? Porque teve alguns lances ali capitais que poderiam ter mudado a história do jogo, que foram ou deixado de marcar um pênalti, ou um impedimento, ou alguma coisa assim. Por mais que os árbitros estejam qualificados, né? E a decepção no campeonato para ti? A decepção é o Figueirense, né? A gente sempre, quando espera entrar numa competição com o Figueirense, a gente acredita que seja um time para bater de frente para ser campeão, né? E o Figueirense ficando ali quase na degola para mim é a decepção. Só lembrando que o Figueirense se salvou do rebaixamento na penúltima rodada e ficou apenas 1 ponto à frente dos 2 times que foram rebaixados. Realmente muito pouco para um time da grandeza do Figueirense, né? Um time com várias participações na Série A, vem numa queda desde o final do ano passado e esse ano ainda não conseguiu nem com os 2 técnicos, né? A gente pode dizer nem com o Marquinhos Santos, nem com o Goiano, o time ainda não conseguiu jogar. Então o Figueirense passando aí por uma grande dificuldade e a gente espera que ele possa se erguer, se reestruturar e fazer bons jogos. Ainda esse ano tem bastante jogos aí para acontecer nessa Série B. Quem sabe no final do ano uma alegria diferente. A surpresa para ti? Para mim a surpresa foi o Tubarão, realmente ficou à frente aí de grandes times. Fez um bonito papel dentro do campeonato, né? Embora tenha tomado aquela goleada da Chapecoense, logo após também aplicou uma goleada e saiu muito bem do Tubarão. Tem alguma outra surpresa no campeonato para ti? Tirando o Tubarão, acredito que Metropolitano. Metropolitano já, se eu não me engano, acho que são uns 10 anos já na Série A do Campeonato Catarinense, se não mais. A gente nunca espera que ele fosse tão mal assim. Acho que foi último colocado, né? Foi rebaixado como último colocado. Essa seria outra surpresa. O Ernestindo foi o craque do campeonato? Não foi. Não foi, coitado, não foi. Mas
Fez gol, né? Fez gol em Avaí e Figueirense, né? Mas não é o craque do campeonato, com certeza. É um jogador que chamou atenção, principalmente por suas comemorações, né? Cumpriu o seu papel em frente ao time do Inter de Lages. Vamos dizer que pode ser aproveitado por um outro time, né? Quem sabe em outras séries, não uma série principal, mas quem sabe pode ser aproveitado por outro clube catarinense. Fez seu papel, cumpriu o seu papel, veio aqui, fez seus gols e ajudou o Inter de Lages a escapar. O Inter de Lages que teve uma grande confusão na reta final, né? O goleiro acabou apanhando do presidente, levou uma atacada na cabeça, enfim, né? O Leão Baio continua na Série A do Catarinense e ano que vem os jogadores terão que subir a serra para jogar contra o Inter de Lages. Agora então vamos falar aí dos dois times que estão na final, tanto o Avaí quanto a Chapecoense. Para o primeiro jogo, o Heber Roberto Lopes será o árbitro e o segundo, o Braulio da Silva Machado. São dois bons nomes? São, acredito que sim. Principalmente o Weber, né? O Weber gosto mais da arbitragem dele. Muitos torcedores havaianos não gostam da arbitragem dele, né? Inclusive, eu já vi até nas redes sociais aí, alguns torcedores se manifestando contra, mas acredito que para um jogo dessa importância, essa grandeza, tanto para Avaí para Chapecoense, ele é um bom nome. Quando ele não quer aparecer demais, conduz muito bem as partidas e acredito que será assim também nesse jogo. O Braulio não foi tão bem, já havia anos melhores dele, mas também continua sendo um grande nome aqui no cenário catarinense e tomara aí que ele faça um grande jogo da final. Esse jogo que vai acontecer lá em Chapecó. Chapecoense que terminou a primeira colocada na classificação geral com 39 pontos e o Avaí em segundo com 34 pontos. Só lembrando que o Avaí foi campeão do primeiro turno e a Chapecoense do segundo turno, 5 pontos separando aí. Te surpreendeu essa diferença de pontos na classificação geral? Eu esperava um pouquinho o retorno bem mais apertado, né? Não esperava até que... Eu sabia que ia ficar entre Avaí e Chapecoense ali, né? Mas eu achava que o Avaí poderia ter rendido mais, principalmente agora na reta final, né? Que não conseguiu os resultados positivos. Com certeza. A Chapecoense vem de um momento melhor, né? Nas últimas 5 partidas tem 4 vitórias e 1 derrota, e o Avaí tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Então, o momento da Chapecoense é melhor, mas na final o que vale nada desse retrospecto, esse que já vem essa marca, né? Desses últimos 5 jogos não vale de nada, vale o time que tiver mais vontade, mais inspiração nesse momento de decisão, e o Avaí tem muito disso. Todo mundo sabe que o time do Avaí cresce bastante em finais, principalmente o torcedor do Figueirense, lembra muito bem aí de 2 finais recentes aqui, dentro do Orlando Scarpelli, que o Avaí levou a taça. Pode se repetir novamente lá em Chapecó. O time do Avaí é um time qualificado, principalmente depois da chegada do técnico Claudio Oney, né? Ele conseguiu ditar o ritmo para o Avaí, conseguiu formar um grande time e não é à toa que hoje é um dos finalistas do campeonato catarinense. A Chapecoense, que tem uma sequência grande de jogos importantes, joga hoje contra o Nacional no Uruguai. No domingo tem o primeiro jogo da final do campeonato catarinense. Na quarta-feira já joga contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. No próximo domingo, então, a final contra o Avaí. E na quarta-feira, o jogo contra o Nacional. Esse jogo vale pela Recopa, lá o jogo que o Chapecoense foi campeã sul-americana. O Avaí pode tirar uma vantagem dessa sequência aí frenética da Chapecoense? Com certeza, né? Esse é um fator negativo para a Chapecoense e positivo para o Avaí, porque o calendário do Avaí agora é um jogo esse final de semana e um jogo no final de semana que vem, né? Então a Chapecoense vai sair com certeza vai sair um pouquinho prejudicado quanto a isso. Ainda mais que vai jogar Libertadores, que não tem como poupar jogador, né? Então vai ser um pouquinho difícil, né? Mas não que vai resolver o campeonato, não dá para dizer que o Avaí foi campeão porque a Chapecoense
tinha um calendário muito maior? Não dá para dizer isso, mas vai fazer uma diferença sim. Vamos fazer um papel aqui do técnico Claudionei. Hoje, qual seria o ataque que tu iria botar para jogar contra a Chapecoense? O ataque do Avaí, eu manteria os 3 atacantes, Júnior Dutra, Rômulo e Denilson. A única coisa que eu alteraria no time, eu tiraria o Diego Jardel e deixaria só o Marquinhos como camisa 10. E aí passava o Lucas Otávio para jogar de terceiro volante. Jogaria com 3 volantes. Isso seria a alteração que eu faria, porque o Marquinhos ao lado do Diego Jardel, eles não conseguiram se achar ainda. Então, essa é a grande dúvida do técnico Claudionei, né? E realmente acho que a tendência é ele tirar o Diego Jardel para deixar um ataque um pouco mais veloz, né? O Rômulo e o Júnior Dutra vivendo um grande momento, ele que chegou aí como um jogador quase desconhecido e realmente apresentou todas as suas qualidades aí no ataque havaiano, pediu um espaço no time titular e chega aí talvez dos atacantes em melhores condições hoje o Júnior Dutra de estar nessa final. Denilson ainda há dúvida, né, tendo a lesão dele no pé, e o Rômulo, ele que está vindo de uma lesão, né, teve aí boa parte do segundo turno lesionado, mas também é um jogador que corre bastante, cumpre uma função tática dentro do esquema do Claudionei muito bem, e por isso que ele deve ser mantido no time. Então, hoje, para ti, quem é o destaque do Avaí que pode fazer a diferença nessa final? É o Júnior Dutra. O Júnior Dutra é o grande centroavante hoje do Avaí, é o Júnior Dutra. A gente sabe que se jogar a bola para ele de um jeito ele vai tentar bater e vai fazer gol. E vamos falar agora do Marquinhos Santos, ele que é o craque havaiano, é o grande ídolo, né? O que tem acontecido com ele? Eu ainda, mesmo assim, ele não está passando por um momento, assim, uma fase tão boa, mesmo assim ele ainda faz a diferença, no meu ponto de vista, ele faz a diferença dentro de campo. Ele deixa um companheiro na cara do gol, ele dá um passe mais profundo para poder fazer uma boa jogada. A bola sai do pé dele, vai sair alguma coisa de interessante, pode ter certeza. Existe um grande movimento aí por parte da torcida do Avaí e que pede para o Batistotti, né, ele que é o presidente do Avaí, não renovar com o Marquinhos. Tu concorda com isso? Não. Isso para mim não passa nem no meu pensamento. O Leandro Silva, ele que atravessou a ponte, né, o ano passado estava aqui no Figueirense, chegou no Avaí para ser lateral direito, tem agradado? Ele agradou muito no primeiro turno, Carlos, porque ele parece que ele já chegou, já estava bem fisicamente, estava jogando um futebol bom, e depois da lesão dele, né, que eu acho que foi lá pelo final do primeiro turno, depois da lesão dele, ele não conseguiu retomar mais aquele ritmo de jogo, né? Então é por isso ainda hoje eu tenho dúvida em quem que a gente coloca, o Gustavo Santos ou o Leandro Silva. O Gustavo Santos até estava apresentando o futebol, quando ele entrou ficou meio assim, mas depois, segundo, terceiro jogo, ele já pegou o ritmo. Eu achei que o Gustavo Santos estava indo melhor que o Leandro Silva depois da lesão. Certo. O Avaí, que está em busca de nomes, trabalha muito bem nesse quesito, né? O Avaí está aí prestes a fazer uma final, não anuncia nomes de jogadores que estão negociando para a Série A. Tu acha que precisa de muitos reforços aí para o campeonato do Brasileirão da Série A? Acho que sim, acho que a gente precisa. Pelo menos aí uns 3 ou 4 jogadores para serem titulares. Principalmente ali na zaga, né? Eu acho que a gente precisa encontrar alguém para jogar com o Betão, né? Que o alemão ele é bastante esforçado, mas às vezes a gente fica meio, né? E sem contar o goleiro, né? O goleiro também eu acho que a gente precisa de um goleiro com bastante experiência para a Série A. Eu vou te dizer que o Kozlinski me surpreendeu. Eu achei que ele iria se sair mal nesse campeonato, mas eu acho que ele fez bons jogos, fez grandes defesas e ajudou bastante o Avaí, né? Realmente são setores aí que o Avaí precisa se qualificar. A gente tem alguns nomes: Simeão, do Ituano, né, um meia. O Breno Lopes, um lateral esquerdo, esse pode inclusive atuar como um zagueiro também.
ele é do Cruzeiro, está emprestado pela Ponte Preta, mas quem sabe aí o que pode emperrar a negociação é o salário dele, coisa que já fez com o Guerron, o zagueiro, já fez o Avaí desistir, e está surgindo um nome aí também, Alex Dias, esses jogadores estão surgindo para o Avaí. Gostaria de ver algum nome, já surgiu o nome do Osvaldo, já surgiu um outro nome aí também de maior importância para o cenário nacional. Tu acha que seria uma boa contratação para o Avaí? Acho que sim. Acho que é isso que tem que fazer a diretoria, né? A diretoria tem que ir atrás de nomes que possam encaixar no time do Avaí. Pelo menos uns 3 ou 4 jogadores aí que sejam desse nível, né, para cima, né? Porque a Série A esse ano está bem complicado, né? Os times grandes ali estão bem fortes, né? Então vamos encerrando aqui o nosso programa por hoje. Vamos desejar sorte aí para o Avaí que vai fazer essa final. Já aproveita e manda um recado para os teus amigos havaianos e também para os torcedores do Figueirense que vão estar nos assistindo. Não, eu queria deixar só um abraço aí, que a gente é difícil, né? A Chapecoense vive um momento melhor, mas o nosso time é um time de chegada, né? Ele está na final porque a gente vai ser campeão. Está na final porque a gente apresentou um bom futebol e a gente vai resgatar esse bom futebol agora nesses 2 jogos aí. Eu tenho certeza que a taça vai ficar em Florianópolis. E o Dudu vai ficar contente com isso? O Dudu, ele já está chorando faz tempo, né? Então tá certo, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Pode parar o pause aí, filho. Chega.